Sagrada Escritura, irmãos, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, perdoa qualquer pecado em nossa alma nesse momento por Jesus, seu Filho, e nos dê a bênção pelo Espírito Santo de nós começarmos a estudar hoje. Que privilégio, Senhor, o 2º mandamento, que abençoes toda essa série, para que nós possamos entender o que o Senhor ensina nas Escrituras, não nosso pensamento, e possamos, assim, aplicar, pela graça do Senhor, no viver com conformidade com a sua palavra, em gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, para a sua glória e para o nosso bem. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu queria ler com vocês o 1º mandamento, que é o versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Nós estudamos por várias semanas, vários meses na verdade, acho que foram uns 3 meses, estudamos este mandamento, e eu quero dizer para vocês que não chegamos nem mergulhamos assim, só ficamos na superfície. Mas isso é para os irmãos meditarem, continuarem meditando nos catecismos aqui que nós estamos usando. Continue fazendo isso. Mas hoje nós vamos começar a estudar o 2º mandamento, que está aqui no versículo 4 ao 6. Vamos ler? Que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então esse é o 2º mandamento. Não fazer imagem de escultura, nem alguma semelhança. Nós vamos fazer como nós temos procedido, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham trazido, né? Mas quem não trouxe, vai ouvir, né? Eu tenho aqui hoje a lição 36, nós vamos estudando o Catecismo Ortodoxo e o Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos fazer assim, vocês lembram, né, que eu já expliquei. Primeiro o Catecismo Maior, primeiro o Catecismo Ortodoxo, que ele é um catecismo menor, a exposição que ele faz dos mandamentos é menor. E depois nós vamos estudar o Catecismo Maior de Westminster,
Vamos fazendo esse processo. Cada mandamento primeiro, o ortodoxo, depois o maior. Porque o maior ele dá mais detalhes sobre cada mandamento. E aí nós vamos assim ter a oportunidade de usar 2 documentos reformados para compreendermos estes mandamentos. Então hoje nós vamos estudar a lição 36 do Catecismo Ortodoxo, que vocês têm em suas mãos, que nós temos 4 perguntas, eu quero logo mencionar as perguntas. Primeira pergunta, qual é o segundo mandamento? A segunda pergunta dessa lição, o que Deus exige de nós no segundo mandamento? Terceira pergunta da lição, então não podemos de forma alguma fazer qualquer imagem? E a última pergunta da lição é, mas as imagens não podem ser permitidas nas igrejas como recursos de ensino para os ignorantes? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Ainda, olhando para o Êxodo capítulo 20, antes de entrarmos na lição, é preciso que eu diga, primeiro, aquilo que eu sempre estou dizendo durante essas aulas, que nós não estamos estudando um código de ética meramente, dizendo assim, irmãos, façam isso, 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 é uma regra moral, porque isso seria moralismo. Nem estamos ensinando aqui para os irmãos que vocês devem se esforçar para obedecer estes mandamentos, para que vocês possam ganhar crédito com Deus e alcançarem a sua salvação, porque a salvação não é pelas obras. E esses mandamentos, na verdade, eles não salvam, eles condenam, porque nós somos pecadores, temos pecado contra esses mandamentos. Esses mandamentos, então, para que servem, pastor? Eles são para quem já foi salvo. Então, a grande questão é que todos aqui têm que estar certo na sua alma sobre a sua relação com Deus. Como é que você pode ter paz com Deus? Você só pode ter paz com Deus quando você se arrepende dos seus pecados e você confia unicamente em Jesus para a sua salvação. Não é você que se salva, não são suas obras, não é sua justiça. Aquele Cristo que morreu na cruz pelos pecadores, o evangelho que está sendo pregado todos os domingos aqui e nas demais igrejas é esse. Arrependa-se e creia nele para a sua salvação. Quando você crê em Jesus para a sua salvação, você então é salvo, você é justificado e você entra num processo agora de santificação. Então você já foi salvo. Você lembra dos 3 partes do catecismo ortodoxo? A nossa miséria e a nossa salvação. Nossa miséria é o pecado, a nossa salvação é Cristo. E aí nós entramos na terceira parte, que é a gratidão. Eu já fui salvo, eu amo a esse Deus e agora eu quero viver em gratidão, eu quero viver de acordo com os seus mandamentos, na sua vontade nessa vida aqui até eu morrer. Onde é que está a vontade dele? Está aqui nos 10 mandamentos. Então, esses 10 mandamentos, eles vão ser explicados, vão ser aplicados em todas as outras partes da Bíblia. É a lei moral de Deus. Cada ordem apostólica, numa das cartas que vocês tomarem, podem ler qualquer carta, tem relação com um dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é a lei de Deus para toda a vida. Então é isso que nós vamos estudar. Nós estamos estudando, não é como um código moral, nem como um legalismo de ensinar as pessoas para que elas possam, por meio delas mesmas, obedecer a Deus e aí então alcançar a salvação. Não é isso. É porque nós amamos ao Senhor. Lembra que Jesus diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Como é que Jesus resumiu os 10 mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. Só obedece esses mandamentos quem ama ao Senhor. Então eu quero deixar sempre isso claro para os irmãos, para que ninguém confunda isso. Uma segunda coisa que eu quero dizer para vocês, e agora é em relação à estrutura dos 10 mandamentos, é que o primeiro mandamento, já disse isso algumas vezes, ele é o que vai dar sentido aos outros mandamentos. Porque o primeiro mandamento, que nós estudamos várias semanas aqui, é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então, o mandamento que combate o problema principal do coração humano, que é a idolatria. Então, diz assim, não adorem falsos deuses, adorem ao Senhor. E aí, este mandamento vai dar sentido aos outros, é porque eu adoro ao Senhor, que eu vou adorar ao Senhor da maneira como o Senhor quer, que é não fazer imagem de escultura. É porque eu adoro ao Senhor que eu não vou usar o santo nome dele em vão.
é porque eu amo o Senhor e adoro ao Senhor, que eu vou separar um dia na semana para dedicar a Ele, que é o dia do Senhor. É porque eu adoro ao Senhor que eu vou servir o meu próximo, que é a segunda tábua da lei. Esses 4 primeiros mandamentos. Não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura, não usar o seu nome em vão, guardar o dia do Senhor é a primeira tábua da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, porque eu amo a Deus, aí eu vou obedecer meu pai e minha mãe, eu vou ser humilde, eu vou obedecer as autoridades, eu não vou... Aí você pode observar os mandamentos. Eu não vou matar, eu vou cuidar da vida do meu próximo, eu não vou adulterar, eu não vou furtar, eu não vou dar falso testemunho, eu não vou cobiçar o que é do meu próximo. Então, o primeiro mandamento, eu quero enfatizar bastante isso nessa manhã, ele é básico, ele é que dá sentido a todos os mandamentos. Por isso que nós estudamos, então, exatamente nesta ordem. Agora, uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês em relação ao segundo mandamento. O primeiro mandamento, ele trata do objeto do nosso culto, ou do alvo do nosso culto, ou a quem nós adoramos. Quem nós adoramos não são os ídolos, é a Deus. O segundo mandamento, ele trata da forma como nós adoramos esse Deus. Esse Deus, único e verdadeiro, ele é um Deus que tem a sua natureza, os seus atributos, e de acordo com o que ele é, que é a natureza de Deus, ele quer ser adorado. Então, por que nós não devemos fazer imagem de escultura para adorar este Deus? Por que aqui na nossa igreja e nas igrejas reformadas e que procuram aplicar este mandamento, nós não temos uma imagem aqui? É porque este Deus... ele é adorado de acordo com a natureza dele. Eu queria que vocês guardassem essa informação já agora. Agora nós vamos entrar na lição, e aí então essas coisas vão, se Deus assim permitir, com a graça de Deus, vão ficar mais claras para os meus irmãos. Vamos ver aqui a pergunta 106, tá bom? Vamos começar então agora aí na lição 36. Acompanhe comigo, por favor. Qual é o segundo mandamento? Resposta: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Bom, esse é o primeiro mandamento, que é o que eu já li para vocês, e aqui nós estamos apenas confirmando com essa pergunta, para ficar bem específico. Mas é preciso especificar este mandamento, porque ao longo da história ele foi escondido. Ele foi colocado assim, como uma espécie de apêndice. Ele foi quase que desconsiderado dos outros mandamentos. Mas não, e é por causa desta desconsideração que a igreja foi colocando imagens no culto. Mas aqui nós temos, meus irmãos, este mandamento explícito e claro, segundo mandamento, bem separado, bem destacado do primeiro e dos outros que vêm depois dele, para que nós saibamos exatamente isso, que Deus não quer ser adorado de qualquer forma, não quer, ele determinou a forma como ele quer ser adorado. Aí, exatamente essa forma é que teremos aqui na pergunta 107. O que Deus exige de nós neste segundo mandamento? Resposta: que de forma alguma façamos qualquer imagem de Deus, nem o adoremos de qualquer outro modo que vá além do que ele ordenou em sua palavra. A primeira coisa, então, que Deus ele exige claramente neste mandamento, não há o que discutir, é que ele não quer, ele proíbe terminantemente que se faça qualquer imagem de Deus ou imagem de deuses. Porque qual é a questão das imagens? As imagens, elas são representativas, isso historicamente. Então, mesmo os povos pagãos, né, eles gostavam de fazer aquelas imagens
E aquelas imagens, irmãos, elas tinham ali, em muitos sentidos, elas representavam os seus deuses. E eles então faziam aquelas imagens para representar os seus deuses. E isso também é feito em relação ao Deus verdadeiro. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu não sou pagão, mas eu não sou, por exemplo, como os gentios, como outras nações que faziam lá imagem, faziam imagem do rei, né, para representar o seu rei. Então, assim, todo mundo tem aqui que o rei é um Deus e todo mundo tem que se ajoelhar dentro dessa imagem, ou imagem de um Deus qualquer. Eu não faço isso, eu adoro o Deus verdadeiro, eu acredito no Deus da Bíblia, eu acredito no Deus revelado em Jesus Cristo, mas eu vou fazer uma imagem para representar Ele. Não pode, é proibido, não apenas fazer uma imagem de um Deus qualquer, ou que seja um Deus, ou que represente Deus qualquer, seja como for. Não pode fazer uma imagem também de Deus, do próprio Deus, do verdadeiro Deus. Esse é o primeiro ponto. Daqui a pouco eu vou explicar melhor por que não se pode fazer imagem, mas esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto deste mandamento é que quando Deus diz assim, não façam imagem de escultura, que Ele está tratando do culto, né? Do culto público. Como era o culto dos pagãos? Se as pessoas entrassem no Egito, entrassem nas outras nações em volta ali de Israel, Israel deixou o Egito, foi liberto do Egito, teve toda aquela viagem, chegou em Canaã, tomou posse da terra e teve que guerrear contra nações, mas ficaram nações ali que eles não tiraram, e aquelas nações que estavam lá e as nações que ficaram em volta do território de Israel, elas tinham uma característica semelhante lá ao Egito. Elas faziam cultos, e nesses cultos elas tinham imagens, e elas fabricavam imagens. Isso é histórico. Era a forma como eles adoravam, era a expressão da sua fé, era a expressão do seu culto. Deus diz, não, como é que vocês vão fazer culto? Vocês de Israel, vocês o meu povo, vocês vão ser diferentes. Vocês não vão usar esta forma, vocês não vão fazer esse tipo de culto, vocês vão fazer assim. Primeiro, não façam estas imagens. Não quero isso no meu culto. Não tem imagem nenhuma no meu culto. Com isso, o Senhor está dizendo o quê? Que a forma como deveria ser realizado o culto em Israel seria diferente da forma dos cultos dos pagãos. Deus não somente... No primeiro mandamento, Deus não somente diz, você não deve adorar os ídolos dos pagãos, mas no segundo mandamento, Deus diz a forma como devemos adorar o verdadeiro Deus. Então, o primeiro mandamento é, não adorem falsos deuses, adorem o verdadeiro Deus. Esse é o primeiro mandamento para Israel, né? Então, Israel sabia o quê, irmãos? Israel sabia que não podia adorar os deuses das nações em volta, nem os deuses do Egito onde eles tinham morado. Não façam isso, adorem o verdadeiro Deus revelado através do que Deus deu a Moisés, na lei. Deus deu desde os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, esse Deus que se revelou, vocês devem adorar esse Deus, e não o Deus dos pagãos, mas também a forma como vocês devem adorar esse verdadeiro Deus não é de acordo com a cabeça de vocês, não é de acordo com o que, vamos fazer então, já que nós não vamos adorar o Deus ali dos amonitas, nós não vamos adorar o Deus dos egípcios, nós não vamos adorar os deuses de alguma nação pagã, mas vamos fazer assim, vamos adorar o Deus de Israel, o Jeová, o revelado, mas vamos fazer uma imagem para homenagear Ele, uma imagem para representar Ele. Observe então, que é a forma de adorar o verdadeiro Deus. Vamos fazer uma imagem. Aí o que Deus diz? Não é de acordo com o pensamento de vocês. Vocês têm que fazer aquilo que eu determino, não só sobre o objeto do culto, o alvo da adoração de vocês, que sou eu, mas também sobre a forma como vocês devem me adorar. Então eu queria que os irmãos guardassem muito isso. O primeiro mandamento, ele proíbe a imagem de escultura, mas junto com ele tem um princípio, em que Deus ele está ensinando que a forma de adorar o verdadeiro Deus, que é o primeiro mandamento, adore o verdadeiro Deus, é de acordo com a vontade explicitada dele, a vontade que ele disse assim, façam isso, isso, isso. E quando você vai estudar o Antigo Testamento, Deus determina o culto. Deus diz para fazer um tabernáculo, Deus diz
para oferecer sacrifícios. Deus fala para instituir sacerdotes, para oficializar o culto. Deus separa uma tribo das 12 tribos de Israel para que eles façam e realizem aquele culto. Tem toda uma recomendação do culto do Antigo Testamento e Deus estabelece isso. Deus não deixa o povo fazer aquilo que ele vem na cabeça deles. Deus proíbe, observe bem, meus irmãos, tem duas coisas aqui. Deus proíbe a forma de culto pagã, que eram as imagens, e eu vou explicar por que nessa aula. Em segundo lugar, Deus institui a maneira como eles deveriam fazer, a forma, a expressão do culto, que será mais uma informação que os irmãos já sabem disso, mas é importante explicar, sistematizar a doutrina, que será uma no Antigo Testamento e será outra no Novo Testamento. Nós não temos mais aqui sacerdotes. Se eu fosse um sacerdote, eu estaria com uma roupa de sacerdote. Eu não sou um sacerdote. Nós não temos mais aqui um pátio, um átrio, um santo lugar, um santíssimo lugar. Nós não temos mais aqui vocês não trouxeram hoje nenhum animal para sacrificar. Nós não temos mais derramamento de sangue. Nós não temos aqui um recipiente, uma bacia, um lugar onde eram feitas os sacrifícios e onde eram feitas as lavagens. Nós não temos nada disso. Nós não temos mais aquelas festas anuais, Pentecostes, Páscoa, primogênitos, enfim, nós não temos a festa dos pães árvores, não temos mais essas festas, irmãos. Nós temos um culto que também é prescrito e que é um culto do Novo Testamento, que é diferente do culto prescrito, válido e prescrito por Deus do Antigo Testamento, mas esse culto passou, esse culto se encerrou, por quê? Porque ele era um culto tipológico, ele era um culto que fazia uma representação do Messias vindouro. Então o sacerdote representava o Messias, o cordeiro que eles derramavam o sangue representava o Messias, o tabernáculo com aqueles lugares todos representava a glória celestial e Deus ali recebendo aquele sacrifício que ele receberia do Messias no futuro. Mas o Messias já veio, Jesus já veio. E o que Jesus diz no capítulo 4 para a mulher samaritana? Está chegando a hora, e já chegou na verdade, em que os verdadeiros adoradores não adorarão neste naquele lugar. Tinha o templo lá onde tinha que adorar naquele templo. Isso passou. Agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Acabou. O culto do Novo Testamento é um culto simples, não tem nenhum paramento, não tem nenhuma veste própria do culto, do ministro, não tem nada disso, não tem mais um sacrifício de animais. É um culto simples, onde o que tem lá? Tem hinos, salmos, leitura bíblica, pregação da palavra e as ordenanças, a oração, o ofertório, é isso que tem. Isso é um culto simples, é um culto do Novo Testamento, porque este culto, meus irmãos, é para o tempo da glória do Novo Testamento, que não é mais visível, que não é física, mas é espiritual. E tudo aquilo que era físico do Antigo Testamento era só para mostrar essa glória vindoura do Cristo que morreria por nossos pecados. Então tudo isso precisa estar bem claro na nossa mente. Por quê, meus irmãos? Porque a batalha nossa será exatamente em relação, não apenas a quem adorarmos, mas como adorarmos. A deturpação, ela está muito entrelaçada a quem vamos adorar e como vamos adorar. E eu quero dizer para vocês que isso também é histórico, a história da igreja demonstra que na medida em que foi se perdendo o conhecimento da glória de Deus e foi se substituindo esta glória de Deus por outros adorados, ídolos, santos, o que aconteceu na igreja de Roma, por exemplo, é que houve uma substituição pagã entre aqueles ídolos dos pagãos e gradativamente, de uma maneira muito sutil, o mesmo princípio de adoração em que se adorava vários ídolos daquelas nações pagãs foi sendo substituído pelos santos, pelos diversos
santos, mediadores, intercessores, que a igreja foi canonizando, separando, colocando, ainda que tenha toda uma teologia por trás, dizendo que não são ídolos e não são deuses, que há só um Deus e que na verdade não são deuses, mas na prática, apesar dessa teologia, tenta explicar isso e tenta dar a honra apenas a Deus e a Trindade Santa, mas a prática é que esses deuses, esses santos foram se tornando sim em novos deuses e foram substituindo o verdadeiro Deus, e com isso veio as imagens para representá-los, tirados das práticas pagãs. De onde veio essas imagens? Das práticas da secular, não é? Do costume dos povos ao longo das eras de fazer imagens, e que foi colocado então na igreja. E o que ocorreu então? Na medida que Deus ele é esquecido, pode-se dizer que está adorando a Deus, mas esse Deus ele já vai sendo esquecido, ídolos vão sendo adorados, as imagens vão entrando. Isso é assim que acontece. Mas vamos então ler os textos aqui. Deus não quer ser adorado por imagem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 a 19. Vamos ler então na escritura, por favor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 ao 19. Diz a palavra do Senhor. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher, figura de animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante ele e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Veja que ele proíbe imagem qualquer, de homem, de mulher, versículo 16, de animal que haja na terra, versículo 17, ave alada dos céus, versículo 17, de animal que se arrasta na terra, versículo 18, de peixes e os animais que estão nas águas, versículo 18, ou debaixo da terra, que esteja nas águas debaixo da terra, né? Versículo 18, proíbe que se faça imagens e que se levante os olhos também aos céus e olhe para o sol, para a lua, para as estrelas, para o exército do céu que são as estrelas, e que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Entendeu, irmãos? Então não é para fazer imagem de homem, de mulher, de ave, de peixe, de animal terrestre, de animal que se arrasta. Não é para olhar para o sol, começar a adorar o sol, não é para olhar para a lua, para as estrelas. E tudo isso os povos faziam, tudo isso. Aí você pergunta, por que, pastor? Por que Deus diz assim, não façam? Não seria lícito nós fazermos uma imagem de Deus? Olha, nós não vamos adorar os ídolos, não vamos adorar essas outras coisas, mas nós vamos fazer uma imagem que representa Deus. Aí Deus diz, não. Por quê? Porque, irmãos, a adoração, ela é de acordo com o adorado. Por exemplo, irmãos, pergunto para vocês, Deus está aqui? Uma pergunta. Deus está lá na casa de vocês? Tá. Essa cadeira aqui, ela está onde? Essa cadeira que está mostrando, não, Julieta? Ela está aqui. Tem uma cadeira lá na sua casa? Tem. É a mesma cadeira? A questão física, ela é limitante.
Eu tenho um corpo, e o meu corpo ele só pode estar num lugar de cada vez. Mas tudo que é físico, então, portanto, podemos concluir que tudo que é físico limita. Deus, a Bíblia diz que ele é espírito. Deus não tem corpo. Deus não tem mãos, não tem pés, não tem olhos, porque isso é atributo da criatura. O que é físico é da criatura. E como a criatura é finita, é por isso que ela tem corpo, mas Deus é infinito, Deus é onipresente, Deus é todo-poderoso, onipotente, Deus é onisciente, Deus não está preso a um corpo. Vocês vão dizer, pastor, mas Jesus não tem corpo? Tem, mas o corpo dele é corpo de homem. Ele é o Deus homem. Mas ele, lembra quando ele fala para Nicodemos? Aquele que o Filho do Deus que está no céu. Ele estava ali diante de Nicodemos, ele diz que ele, que é Deus, sempre esteve no céu, no sentido que ele é Deus. Ele se encarnou, ele se tornou homem. Mas Jesus é uma figura complexa, né? Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Uma pessoa, mas com duas naturezas distintas. Ele nunca deixa de ser Deus. E Deus é espírito. Deus não está preso a corpo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que o Senhor Deus destaca isso bem aqui. Não está claro. Veja o que ele diz no versículo 15. Vamos ler, por favor. Guardai, pois, com diligência as vossas almas. Pois, olha o que ele diz. Nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo. Vocês viram alguma coisa? Vocês viram uma figura? Vocês viram um corpo? Vocês viram algo? Deus se mostrou para vocês como algo físico, visível? Não. Porque Deus é espírito. Então, se vocês retratam a Deus numa forma, numa imagem, vocês estão limitando Deus, vocês estão dizendo que Deus é igual àquela imagem, e isso é uma afronta ao Senhor. Com isso, vocês estão afrontando a Deus. Deus proíbe isso, porque isso é limitá-lo, isso é reduzi-lo, isso é colocá-lo de acordo com o pensamento humano, sendo que ele não se enquadra na limitação do pensamento humano, ele é infinito. Deus é supremo. Irmão, nós nunca vamos entender a Deus completamente. Nós conhecemos a Deus na medida que ele se revela a nós, mas abarcar a Deus na nossa mente, ou fazer uma representação em que aquilo realmente consiga representar a Deus, é impossível, porque este Deus é espírito infinito, e reduzi-lo a uma imagem é desonrá-lo, é afrontá-lo. Na verdade, é criar uma imagem mental de quem ele não é. É criar um Deus que se limite àquela imagem de escultura, portanto, é criar um ídolo. A partir do momento em que se faz uma imagem dele, não se está mais adorando a ele, mas se está adorando um ídolo. Por isso eu queria que os irmãos guardassem muito isso. Por isso que ele proíbe imagens, porque as imagens não correspondem ao que ele é. E não faça imagem nenhuma, porque as imagens são coisas da mente do homem, que limitam a Deus, e muito menos fazer imagem de homens, de animais, porque essas imagens que representam esses homens, esses animais ou esses seres, que sejam seja o que forem, se refira ao que for na natureza, na criação, são ídolos também, e vão tirar a adoração das pessoas para o Deus verdadeiro. Por isso que aqui nas igrejas reformadas, o ambiente, irmãos, o ambiente reformado, do culto bíblico, do culto escriturístico, ele deve ser um ambiente mais, como é que eu posso dizer, mais funcional possível, onde não se distrai as pessoas com nenhuma tentativa de representar a Deus de alguma maneira. Ele tem que ser um local limpo, bonito, bem cuidado, mas nunca em que se faça uma imagem ou se coloque alguma coisa que comece a fazer com que as pessoas deem atenção àquilo ou entendam
que aquilo representa Deus, porque Deus é Espírito. O culto é em Espírito e em verdade. Nós estamos aqui diante do Deus invisível, a quem nós conhecemos, nós amamos na sua palavra, na sua palavra. A própria ceia e o pão são representativos. Representam, vocês lembram que ele representa? Representa o corpo e o sangue de Jesus, que é algo físico. E que aponta para o amor de Deus. Aqui eu estou fazendo até um avanço um pouquinho em termo teológico. Nem o pão, nem o vinho tem nada a ver com isso aqui, porque inclusive apontam para o físico, para o corpo, para o sangue de nosso Senhor, e jamais tentam representar a Deus no que Ele é. Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos? É que o Senhor, Ele nos proíbe fazer isso, porque a adoração tem que ser de acordo com a sua natureza. Como é que tem que ser a adoração, então? A adoração tem que ser em espírito e em verdade, sem uso de imagens, sem algo que eu possa ver, para que aquilo seja uma mediação através da qual eu possa adorar este Deus. Porque essa mediação, na verdade, vai me distrair dele e vai me fazer adorar um ídolo, porque aquela mediação, aquela imagem, vai criar um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Porque jamais eu vou poder representar o Deus verdadeiro por meio de uma imagem, porque ele é Espírito infinito, todo-poderoso. Vamos ver outros textos aqui. Irmãos, eu acho que eu não vou conseguir ler todos. Mas vocês leiam na casa de vocês, por favor, tá bom? Isaías, capítulo 40, do verso 18 ao 25. Isaías, capítulo 40, do verso 18 ao 25. Isaías, capítulo 40, do verso 18 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou, não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele que estende os céus como uma cortina e a desenrola como uma tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã o juízo da terra. O mal se tem plantado. Mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem enraizado na terra e o seu tronco, já secam, quando ele sopra sobre eles o tufão, os leva como uma pragana. A quem, pois, me farei semelhantes, para que ele seja igual, diz o santo. Você percebe o argumento de Deus aqui? Vocês estão querendo me comparar, vocês estão querendo fazer imagem minha? Eu sou o infinito Deus. Com que vocês vão me comparar? Qual será a comparação entre essa imagem e eu que sou infinito? Eu que estou assentado sobre o círculo da terra, que para mim os moradores da terra são como gafanhotos, são nada. Para Deus, a criação é criação, irmãos. Ele está numa categoria de divindade, ele está acima de tudo, ele é Deus glorioso. Os príncipes da terra, esses homens poderosos, orgulhosos, para eles não são nada. Mal se enraizaram, eles sopram sobre eles, eles secam. A vida e a morte deles está na mão dele. Vocês vão me comparar com o quê, diz o Senhor? Deus está dizendo, eu sou o Senhor, soberano. Eu sou Deus. Vocês não podem me comparar com nada. Então, tentar fazer uma imagem minha é uma afronta a Deus. Você percebe que Deus aqui mostra a sua ira santa e justa, dizendo, não façam isso, porque isso é rebaixar o Senhor, é afrontar o Senhor. Meus irmãos, vou ler aqui o 17, 29 e o João 4, 23, tá bom? A gente passa para outra pergunta. Atos 17, 29, por favor. Atos 17, 29. Diz a palavra do Senhor. Sendo nós, pois,
Atos 17, 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, que não havemos de cuidar... Vou ler de novo, que eu li errado. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Vocês entenderam o argumento de Paulo? Aqui é a mesma coisa. Eu não posso entender que a divindade seja semelhante àquilo que o homem imagina. Quer dizer, fazer isso é colocar Deus na imaginação do homem. Não pode fazer, não podemos fazer isso. Reduzir a Deus ao que o homem quer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda idolatria, ela é reducionista. Tá? O que é reducionismo? É você reduzir a divindade ao seu pensamento. Você reduzir a divindade àquilo que você entende que tem que ser a divindade. Deus não cabe na nossa cabeça. A nossa mente, ela entende o que Deus revela de si, mas a mente não abarca tudo o que é Deus, e a mente não pode dizer quem é Deus. A mente recebe a revelação divina, porque Deus é infinito. Então, irmãos, não podemos reduzir o Senhor à nossa imaginação. Vamos ler João capítulo 4, versículo 23 e 24. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Veja que agora adorar Deus de acordo com o que Ele é. Deus é o quê? Espírito. Nós temos que adorá-lo de acordo com a verdade, de acordo com essa verdade e esse espírito, de acordo com o que Ele se revela a nós. Então não façam imagens. Nós chegamos aqui na igreja e nós oramos, e nós não precisamos ver nada, nós não precisamos tocar em nada. Tudo aqui é apenas para o culto poder ser feito. Esse púlpito para segurar a Bíblia, para poder ter um apoio, esse teclado para música, para acompanhamento, as cadeiras para nós sentarmos, as paredes e o telhado para nos protegermos do tempo, que ele é condicionado para não morrermos de calor aqui dentro, né? Tudo é funcional, mas nada é representativo de Deus, percebe? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. E a nossa adoração é em espírito e em verdade. Pastor, Diga, irmão, pode falar. é por esse motivo que oramos de fechado? Olha, não tem um mandamento, agora temos que ser bem bíblicos, né? Não tem um mandamento na Bíblia para dizer feche os olhos. Mas eu acho que tem a ver. Eu acho que é uma coisa quase natural nossa, né? Quando vamos orar, nós desligamos de tudo para se concentrar bem nele. Vocês conseguem orar de olho aberto? Às vezes nós podemos orar fazendo as coisas, né? Que às vezes você está orando ali, né? Né, irmão? Mas assim, quando tira mesmo aquele tempo, eu acho muito difícil orar de olho aberto, ficar orando de olho aberto, né? Então eu acho que tem a ver, Fernando, você tem razão. Tá bom? Mas não tem um mandamento, viu? Feche os olhos. Não tem esse mandamento. Eu acho que é uma coisa natural assim, nossa. Nós somos levados mesmo a fechar os olhos para nos concentrar mais em Deus, né? Vamos para a pergunta 108, meus irmãos. Então não podemos de forma alguma fazer qualquer imagem? Esse aqui parece respondendo assim para aquela pessoa assim: pastor, faz uma imagenzinha, não pode, né? Não pode assim. Será que é tão errado, pastor? Então nós adoramos a Deus, né? Nós vamos adorar o Deus verdadeiro. Não pode uma imagem? O catecismo ele é bem pastoral, né? Vocês percebem, né? Então ele se antecipa às dúvidas que as pessoas podem ter. Quer dizer que está proibido mesmo, não pode mesmo nenhuma imagem? Porque, assim, eu passo numa igreja, está lá as pessoas, parecem tão devotadas, e aquela igreja é cheia de imagens, não pode, elas estão erradas. Eu passo noutra igreja e, não sei, alguém lá está distribuindo algum elemento, um objeto, uma flor, alguma coisa assim para as pessoas tocarem, não pode. Aquilo ali não pode representar de alguma forma Deus? Aí a resposta qual é?
Deus não pode e não será visivelmente retratado de forma alguma. Apesar disso, criaturas podem ser retratadas, mas Deus proíbe fazer ou ter tais imagens caso a intenção de alguém for adorá-las ou servir a Deus através delas. Então veja que é bem interessante mesmo aqui, bem explicado a questão das imagens. Não é que seja proibido a escultura é uma arte, não é, irmãos? Tem pessoas que têm um talento para fazer escultura, fazer pinturas, fazer arte. Veja, a fé bíblica, ela não é contra a arte. A arte tem o seu lugar. A arte, ela é dada por Deus. Então, existem pintores, existem músicos. Diga, irmã. Escultores, né? Isso, que fazem coisa tão bonita, né, irmã? Pois eu vou usar aqui o seu exemplo, irmão. Só faz um bolo muito bonito e gostoso também. Mas não é uma arte, não é? Então, e assim os irmãos aqui, cada um de vocês tem um talento. Pode não ser... Pastor, eu vejo assim. Sim. Quando vocês passam pela igreja, muitas vezes, até mesmo as pessoas fazem aquelas posições na rua, conduzindo uma imagem, Sim. mexe com o emocional da pessoa, sabe? E a pessoa está ali emocionalmente por causa daquela imagem. Exato. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos a intimidade, assim, a nossa emoção seja realmente adorável sem ver. Sim. É preciso que se sinta isso. Pela fé, né, irmão? Pela fé, a fé mesmo em Deus. Exatamente. Não precisa de Não mais. precisa, eu não preciso estar olhando para algo para sentir aquela emoção. Amém. Eu tenho que ter aquela emoção sem olhar para nada, entendeu? É a palavra, o estudo da palavra que vai me levar. Em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Exatamente. Isso, né? Muito bem, irmão. Exatamente. Aí o que nós podemos dizer, irmãos? Que o que o Catecismo Maior está... Maior não, o Catecismo Ortodoxo. Ele está dizendo aqui é que... Eu vou ler de novo. Deus não pode, não deve, não será visivelmente retratado de forma alguma. Apesar disso, as criaturas podem ser retratadas. Pode. Você pode fazer uma pintura, pode fazer uma imagem, a arte sua, não tem problema nenhum. O problema é quando você usa aquilo para o culto, entende? Então, fazer ou ter tais imagens não há problema. Caso, Deus proíbe, caso a intenção de alguém for adorá-las, então eu vou adorar a imagem, ou eu vou adorar aquilo que a imagem representa, como, por exemplo, a igreja romana diz, nós veneramos os santos. E ali é só com uma foto. Eu já vi assim um padre falar, né? É uma foto que eu olho da minha mãezinha. Aquilo me lembra a minha mãe. Sim, a foto, mas a sua mãe é sua mãe, né? Quando se faz uma imagem de Maria, Maria é um ídolo, não tem como escapar disso. Eles estão adorando Maria. Então, é proibido fazer imagem de homem, de mulher, para adorar. E é proibido também fazer imagem de Deus, tentando representar Deus para adorar a Deus. Vamos ver aqui os textos. Então, o que é proibido? É fazer imagem para adoração, é fazer esculturas para adoração. Não a arte seja proibida, não a pessoa ter dons artísticos e até ganhar o seu dinheiro pintando, fazendo esculturas, isso não é proibido. Vamos ver aqui Êxodo capítulo 34, versículo 13. Êxodo capítulo 34, versículo 13. Diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 34, versículo 13. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Então, irmãos, aqui, ele diz, as imagens, não pode. Inclusive, para Israel, quando eles iam tomando posse da terra, eles derrubavam as imagens daqueles povos. Não podia ter imagem. Para nós encerrarmos hoje, vocês percebem que eu não estou lendo todos os textos? Por favor, leiam, irmãos, leiam os textos, tá? Vamos ver pergunta 109 para nós encerrarmos nesta manhã o nosso estudo. Diz assim: mas as imagens não podem ser permitidas nas igrejas como recurso de ensino para os ignorantes? Isso aqui é um argumento, inclusive, católico romano. Aquilo é didático, é para ensinar as pessoas ignorantes
pessoas também que não sabem, não é? Ler, escrever, que não podem entender direito um discurso ou não podem ler, então elas são ensinadas por aquelas representações. Não pode ser feito isso? Resposta: não. Nós não devemos tentar ser mais sábios do que Deus. Ele quer que o seu povo seja instruído pela pregação viva da sua palavra, não por ídolos que nem sequer podem falar. Né? Então, esse argumento, não, mas será que fazer uma imagem não vai ajudar didaticamente, né? Vai ensinar as pessoas que são analfabetas, não podem ler e escrever, ou são muito difíceis de compreender. Mas aí, vamos dizer, você quer ser mais sábio que Deus? Deus diz para não fazermos a imagem. E Deus diz para nós pregarmos. Como é que os ignorantes, os letrados, os que não sabem ler e escrever, os eruditos, como é que, seja qual for a classe intelectual da pessoa, classe econômica, não tem isso. Todos vão aprender pela pregação. Inclusive a pregação é simples, irmãos. Até uma criança que já tem entendimento, como é que você vai ensinando para ela? Você vai ensinar, na verdade, desde pequenininho, já vai lendo, de acordo com a compreensão dela, você vai lendo a Bíblia, vai explicando as coisas de Deus. Não é assim que os pais fazem? Não é assim que os pais têm que fazer? As crianças, na medida que elas vão compreendendo as coisas, elas vão compreendendo também a mensagem do Evangelho. Elas vão entendendo cada vez melhor. Então não existe isso de, uma pessoa não pode ouvir a pregação. O que Deus diz? Como é que nós vamos ensinar para as pessoas? Nós não vamos ensinar por meio de ídolos que não podem falar, que não tem nenhuma mensagem para eles. Nós vamos ensinar pela pregação viva da sua bendita palavra. Para isso, vamos ler 2 textos aqui e nós encerramos hoje. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Diz a palavra do Senhor. 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. E Jeremias, então como é que tem que ser um ensino pela pregação? Jeremias capítulo 10, versículo 8. Jeremias capítulo 10, versículo 8. Diz a Sagrada Escritura: mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Entendeu? É loucura. Como é que a loucura vai ensinar alguma coisa? Olha, a partir do momento que você reduz Deus a uma imagem, você está ensinando um outro Deus. Você está ensinando uma loucura, é uma vaidade. Não, irmãos, as imagens não são didáticas. Nesse sentido de revelar quem é Deus. Estou dizendo que figuras não podem ser usadas em outros contextos, de outras formas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que para revelar a Deus, não. Para revelar a Deus, tem que ser a pregação viva da palavra do Senhor. Por isso que no culto público não temos imagens. Por isso, meus irmãos, quero até esclarecer para vocês, e eu vou falar explicando melhor, vocês também podem perguntar. Por isso que aqui nós evitamos, entende? Qualquer coisa que já fique assim, enfeitado demais. Entendeu? Não, tem que ser bonito, mas tem que ser simples. A pintura bonita, certinho, direitinho, né? Mas não, devemos ter cuidado com isso. Você tem uma aplicação sobre aquilo que já começa a distrair as pessoas do alvo, que é a adoração a este Deus,
para o prédio em si, quando o prédio ele começa a ficar muito mais importante do que o Deus que é adorado naquele momento, que pode ser adorado debaixo de uma árvore. Aqui mesmo, os irmãos lembram mais antigos, né, que nós adoramos muito tempo ao Senhor debaixo de um telhadinho de brasilite, e que na medida que ia passando o tempo, nós íamos ficando com calor, muito calor, né, porque o telhadinho ia esquentando, tinha só 2 ventiladores assim, quando teve, né, tinha mais porque nem o ventilador tinha, mas nós adorávamos a Deus. E assim tem vários testemunhos de vários irmãos de várias igrejas, né, que começaram debaixo do telhadinho, começaram debaixo de uma árvore, começaram numa casa de família, como a nossa igreja também começou numa casa de família, também tem isso. Então não importa, irmãos, o local, o que importa é a quem é adorado e como é adorado. Vamos então, meus irmãos, orar ao Senhor. Tem alguma pergunta que vocês querem ainda fazer? Não? Tudo certo? O que nós aprendemos hoje, então? Primeiro, a forma deste Deus é prescrita para adorá-lo, o único Deus. A forma é de acordo com ele, em espírito e em verdade, e as imagens são proibidas no culto público. E todas as outras práticas, quero só concluir com essa parte, também devem ser de acordo com a prescrição dele. Nem tudo cabe no culto, só cabe aquilo que ele prescreve na sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, porque nesta manhã nós tivemos o privilégio, a alegria de estudarmos este assunto, este mandamento, que é um mandamento muito esquecido, infelizmente, Senhor, mas que o Senhor opere aqui no nosso meio, nas demais igrejas neste país, para que cada vez mais compreendamos este mandamento, isso que nos ensina, para que possamos nos fortalecer, sermos edificados no verdadeiro culto e adorar o Senhor de uma maneira cada vez mais agradável, que o Senhor receba por meio de seu Filho e possa, Senhor, ser realmente adorado e possamos assim te amar, te servir e bendizer o seu nome cada vez mais como igreja e por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Que assim seja, louvado seja o Senhor e sempre Jesus. Amém.